Quando você vai conversar com as pessoas, você fica assim ou assim? Na verdade, é muito ruim em uma conversa não saber o que dizer, gaguejar, não ter assunto, travar e até mesmo engasgar. Neste vídeo você vai aprender 12 estratégias para iniciar uma conversa sem ficar ansioso e sem ter que passar todos esses perrengues novamente. Eu sou o psicólogo Alberto Josmar e há 15 anos eu ajudo pessoas com ansiedade social a interagir, se comunicar sem ficar ansioso. Fique comigo até o final, porque a 12ª estratégia vai fazer uma grande diferença na sua vida. E você não vai encontrar em nenhum livro isso o que eu vou te falar. Então, bora para a nossa primeira estratégia? Bom, a primeira estratégia é identificar crenças e ideias erradas com relação a iniciar conversa. E essa é uma estratégia que muitas pessoas passam batido. Por que eu fico tão nervoso? Então nós temos que começar a identificar esses pontos importantes. Bom, primeiro, se eu ficar muito tempo em um lugar, vou conhecer alguém. Então essa é uma ideia que as pessoas têm, que vou ficar lá num aniversário, ou num baile, ou até mesmo na escola, e por acaso alguém vai vir conversar comigo, ou ali vou desenvolver um relacionamento. E não é assim que acontece. Tá? Então, esperar passivamente é provável que você não vai conversar com ninguém ou conhecer uma pessoa. Então, a pessoa fica paralisada esperando que aconteça alguma coisa. Você tem que ir à busca. Você tem que tomar iniciativa. Então, não é ficar lá durante um tempo, em algum lugar, em um ambiente, que as coisas vão acontecer. Não é assim que funciona. Bom, a segunda crença que as pessoas têm é as pessoas têm sorte para se relacionar, tudo acontece para essas pessoas. E não é verdade. As relações não são frutos de casualidade. Você pode verificar aí na sua vida. Ou você acha que as coisas acontecem do nada? Não é assim que as relações se desenvolvem, ou uma conversa. Como que você vai iniciar e desenvolver as relações sociais? Acontece através de uma série de situações que você vai realizando aí na sua vida. Então, ao invés de você ficar postando na sorte, é melhor você dar o primeiro passo e tomar a iniciativa. Bom, a terceira crença é o seguinte: a pessoa acredita que quando ela entra em contato com a pessoa, ela tem que estar interessada imediatamente nela. Bom, se isso não acontecer, ela não gostou de mim, e a pessoa fica tendo esses tipos de pensamentos. Bom, eu quero te falar algo: é raro a pessoa revelar assim uma simpatia logo de cara. Não é com todo mundo que isso acontece. Parece filme e novela, né? Amor à primeira vista. Isso não existe. Bom, a quarta crença é que as pessoas acreditam que elas vão incomodar os outros. E pode ficar tranquilo. Isso não deve impedir você de trocar ideia, de conversar com as pessoas, de se aproximar, porque se você for incomodar alguém, logo logo você vai ficar sabendo. Bom, uma outra ideia errada que a pessoa tem, ela diz o seguinte: não sei o que dizer, a pessoa vai pensar que sou um idiota, eu tenho que ser um bom comunicador para iniciar uma conversa. Ou seja, vários pensamentos negativos, disfuncionais podem surgir antes da pessoa iniciar uma conversa. Ou seja, você não precisa ser um Silvio Santos, ser um ótimo comunicador. Você precisa mostrar interesse na pessoa e que você está interessado na conversa, está pelo menos escutando. Então isso é um ponto muito importante quando você estiver interagindo com as pessoas. O que a outra pessoa pensar sobre você, isso é um problema dela. Não fique preso a isso. E se você dominar essa habilidade de conversar com alguém, ela não é só importante, ela é necessária, porque ela vai abrir muitos caminhos para você e você vai poder interagir e se comunicar com qualquer pessoa em qualquer lugar. E vamos para a nossa segunda estratégia. Então, algo que eu utilizo muito no meu dia a dia. Você tem que verificar a situação do momento. O que isso quer dizer? Você tem que verificar o contexto onde você está inserido, ou aquela pessoa, né, está inserida. E aí você tem que perceber algo que te chama atenção, algo que você se interesse naquele momento, e você pode estar numa situação e um ambiente de trabalho.
Então você vai iniciar, puxar conversa com assuntos relacionados ao trabalho. Então fica muito mais fácil. Você também pode estar em um ônibus, em um transporte coletivo, ou você pode estar em uma festa. Então, a maneira como você vai iniciar ou puxar uma conversa vai ser diferente. Então, quando você pensa nessas situações, né, de ambiente, então fica muito mais fácil para você selecionar um tipo de conversa e para você iniciar, né, um bate-papo. Agora também tem uma outra coisa que você tem que prestar atenção também na hora do dia. É de manhã, é à tarde, é à noite. Então, o horário também é algo importante que você pode introduzir aí na sua conversa. E por último, você tem que prestar também atenção com relação à pessoa. Que pessoa é que você está conversando? É homem, é mulher, é uma criança? Então, dependendo da pessoa, o diálogo vai mudar um pouco, né? A forma como você vai iniciar vai ser diferente. Então você vai conversar com um subordinado, você é um líder na sua empresa, então o início da conversa é diferente. Você vai conversar com o seu gerente, com o superior. Então a conversa é diferente. E a nossa terceira estratégia, você pode cumprimentar e apresentar-se para essa pessoa. Pode ser uma pessoa ou um grupo de pessoas. Eu lembro da vez que eu mudei de campus na faculdade. Então, quando eu iniciei a faculdade, eu estudava em um período e ali eu já tinha acostumado com as pessoas, que eu já estava ali todos os dias, estava indo para a faculdade, só que eu tive que mudar. Mudei de horário no trabalho e aí eu tive que ir para um outro campus. E aí eu comecei a estudar à noite. Só que eu não conhecia ninguém, né? Como que eu ia fazer, né, meus primeiros contatos, ia fazer amizade? Então foi muito interessante, muito desafiador. E eu lembro quando eu estava no intervalo, eu via um grupo de pessoas, né, o pessoal da minha sala, tinha uma galerinha que eu falei, bom, esse pessoal aqui deve ser amigável. E aí eu comecei a me aproximar, é claro, eu saudei eles, né, falei, tudo bem, como é que vocês estão? Sou o Alberto, tudo mais. E ali eu fui me aproximando aos poucos, né. É claro que nesse primeiro contato as pessoas não ficam à vontade, né, um pouco meio estranho, tal. Isso é natural de acontecer. E ali nas primeiras semanas as pessoas colocaram um apelido em mim. Eles, bom, você parece com X9. As pessoas acabaram me chamando de X por causa desse evento, dessa minha aproximação, que eu fui me enturmando. Eles acharam um pouco estranho, mas eles acabaram se tornando os meus melhores amigos. A quarta estratégia que você pode introduzir na hora de você iniciar uma conversa é fazer um elogio. Você pode elogiar o comportamento de uma pessoa, elogiar a sua aparência ou algum atributo que você acha interessante nessa pessoa, que você admire. É claro, não force muito a barra, né? Mas seja sincero. Então verifique alguma coisa que você pode elogiar. Então isso também é uma entrada para início de uma conversa. Outra coisa que você pode fazer, você pode verificar também os assuntos de seu interesse. Isso é muito interessante. Mas você pode falar, Alberto, eu não tenho interesse em nada, eu não gosto de nada, eu não sei de nada. Não, meu amigo, pode procurar, que acredito que você tem alguma coisa que você goste, que você saiba, que você faz. Tem um fato muito curioso. Uma vez fizeram essa pergunta, né, o que você gosta de fazer, o que chama a atenção? A pessoa falou, não gosto de nada, não sei fazer nada. Não, mas tem que ter alguma coisa que você goste, não é possível. Existe. Falou, bem, tem uma coisa que eu gosto de torcer para o Grêmio, para o time Grêmio. Legal, tem aí uma coisa que você gosta, você é um bom torcedor. Essa pessoa que gostava muito de torcer para o seu time, o Grêmio, ele acabou abrindo uma loja de artigos esportivos do seu time. Olha que beleza. Então, procure, meu amigo, tenha alguma coisa que você goste de fazer, coisas que você tem interesse. Pode ser esporte, pode ser música, pode ser algum filme. Então, quais são os filmes aí que ganharam o Oscar? Talvez você seja um tipo de pessoa que gosta de dançar.
talvez você goste de arte, de desenhar, de ir a museus, de admirar artes, vamos assim dizer. Talvez você goste de política, ciência, religião, você gosta de falar sobre Deus, sobre futebol. Bom, eu gosto muito de esporte, né? Todo tipo de esporte, gosto de fazer trilhas, gosto de corrida, pratiquei muitos anos atletismo, gosto de bicicleta, de surf, morei também no litoral de São Paulo. Então, ou seja, provavelmente algum desses interesses a pessoa tem em comum com você. Então você pode também conversar com a pessoa relacionada a esse interesse. Bom, a pessoa não gosta de esporte, tudo bem. Vamos ver se a pessoa gosta de filme. Então, provavelmente, alguém vai ter algum interesse em comum com você. Tá? Então, isso também vai facilitar muito a sua interação. A quinta estratégia que você pode aplicar é pedir ajuda ou algum favor. Ah, Alberto, eu não sei o que eu posso pedir, que favor eu posso pedir à pessoa. Não precisa um favor grande, uma ajuda, ou me empresta aí 100 mil reais. Não é isso, você pode começar pedindo pequenos favores, mas existem algumas barreiras que impedem que a pessoa faça isso, como por exemplo, pensamentos negativos. E eu quero citar aqui alguma delas, que talvez você pode ter também. Tá? Então, primeira delas, a pessoa, não vou pedir ajuda porque vão me chamar de folgado. Você já pensou isso? Vão me chamar de folgado, de preguiçoso, então não quero me arriscar. Segundo, a pessoa pode pensar, eu não tenho coragem. Mas, meu amigo, você tem coragem, só precisa ativar isso. Outro pensamento negativo que a pessoa tem é quando ela pede ajuda, ela fica incomodada, ela sente um desconforto e ela não quer sentir isso, né? Não quer ficar incomodada. Ou em uma outra situação, ela pensa que vai incomodar outra pessoa, mas não, meu amigo, fique tranquilo, fique sossegado, você não está incomodando a outra pessoa, tá? Isso é um comportamento normal, né? Natural entre as pessoas, tá? Pedir um favor, pedir ajuda. Então a pessoa pode aceitar, né, ou não, tá? Não há uma obrigação para que isso aconteça, então fique tranquilo. Da mesma forma também que ela for pedir um favor, uma ajuda, você também não é obrigado, tá? Por isso que chama, né, um favor, né? Tem que ser algo do seu coração, né? Tem que ser algo voluntário e não uma obrigação. Outro pensamento que a pessoa tem, eu vou me aproveitar da pessoa, coitadinho da pessoa. E não, você não deve pensar assim. Se você for pensar dessa maneira, né, você não vai pedir nada para ninguém, né, você não vai solicitar ajuda de ninguém. E outro pensamento negativo que a pessoa tem, que quando ela vai pedir ajuda, ela vai ficar constrangida, ela vai passar muita vergonha, vai ficar muito mal, constrangida, e realmente você tem que mudar esse tipo de pensamento, porque não tem nada de constrangedor em você pedir ajuda. Bom, não vá embora, fique comigo, porque ainda nós temos 7 estratégias que eu tenho certeza que você vai curtir. Alberto, tudo bem, você trouxe essas estratégias, mas e no caso de eu não ser correspondido? É verdade, isso pode acontecer. E você pode estar dizendo, Alberto, eu não fiz nada de errado, eu falei muito bem, eu fui educado, gentil, eu falei normalmente com a pessoa, mas mesmo assim recebi uma resposta mínima ou uma resposta negativa. Isso é possível de acontecer, gente. Tá? Então nós estamos falando de pessoas, né? Nas relações humanas pode acontecer qualquer coisa. Talvez a pessoa pode estar de mau humor, ou brigou com a esposa, ou brigou com os pais, ou está passando por uma situação difícil. Então, a pessoa pode até recusar, né, se aproximar de você. Ou, em outros casos, a pessoa pode interpretar aquilo que você disse. Ter uma má interpretação, né, da situação, de tudo do contexto. Então, eu já sofri algumas coisas desse tipo. Tem um episódio que aconteceu comigo quando, alguns anos atrás, estava prestando consultoria. E aí eu estava viajando no interior do Paraná. E aí eu estava verificando alguns galpões ali na região e eu encontrei uma pessoa no local, lá no ambiente, no galpão. A pessoa estava utilizando o galpão
E aí eu comecei a conversar com essa pessoa, né? Me apresentei, falei, bom dia, como é que você está? Falei quem eu era, qual era o meu objetivo. E aí eu vi que a pessoa não tinha nenhuma reação. Ou seja, eu comecei ali a falar, tal, a fazer perguntas e a pessoa não me respondia. Então, talvez seja do interior ou também tem pessoas mais fechadas, mais reservadas, a pessoa talvez ficou desconfiada. Então eu vi que a pessoa não estava tendo diálogo, a pessoa não conseguia, né, ter essa reciprocidade. Eu vi, bom, a pessoa não quer muito conversar, trocar ideia, e ali eu acabei cortando a conversa no meio mesmo. Então isso pode acontecer, pessoal. Então a gente tem que ter esse feeling que tudo pode acontecer em uma conversação. Outra estratégia que você pode aplicar é pedir conselho ou opinião. Então é claro que você, dentro de um grupo ou alguma pessoa que você tem mais abertura, você pode pedir uma opinião. Eu quero estudar em uma faculdade. Você que já fez faculdade, qual faculdade seria melhor para eu fazer tal curso? Curso de direito, curso de psicologia. Então vai lá, pede a opinião dessa pessoa. Tá? Então isso é uma boa estratégia para você iniciar uma conversa. E uma outra coisa que eu quero citar, que pode acontecer em uma interação, são o silêncio, as pausas. E eu tenho que dizer algo para você. É completamente normal as pausas. Não precisa ficar desesperado, ansioso. E meu Deus, e agora? O que eu vou falar? Eu tenho que falar alguma coisa? Não precisa se colocar, né, nessa pressão. Então esses silêncios, eles podem ser incômodos, né? E tem pessoas que podem se incomodar muito, né? Mas eles são totalmente natural. Tá? E para quem não tem tanta habilidade, né, de iniciar uma conversa, manter um diálogo, isso parece um terror. A pessoa realmente vai ficar muito assustada. Eu não posso manter uma pausa, um diálogo, o que vão pensar de mim? E aí depois vários pensamentos podem começar a surgir. Não precisa você ter pressa na hora que você estiver conversando, ou fazendo uma pergunta, ou querer falar sem parar. Não há necessidade disso. Até porque entre uma conversa ou outra, você precisa respirar também, não é falar sem parar. A pessoa precisa processar do outro lado. Então as pausas, elas também servem para você refletir sobre o que foi dito. Você tem que pensar sobre aquilo que você está escutando, aquilo que você está falando. Então a pausa, ela serve para isso, o silêncio, você processar isso, né? Para fazer perguntas. Então a pessoa falou, então você pensa, legal, tal, vou fazer uma pergunta. Ou você pode mudar o tema. Você não precisa falar igual o deputado Enéas. Está lembrado do deputado Enéas? E a nossa 7ª estratégia é que você pode pedir informação a outra pessoa. É isso mesmo, olha que interessante. Quando você estiver fora da sua casa, você estiver indo para um lugar, ou até mesmo num ponto de ônibus, você pode pedir informação a alguém. Olha que beleza. E ali você pode começar um diálogo. Assim, o brasileiro, ele é muito receptivo, né, com relação a quando uma pessoa pede uma ajuda, uma informação. O brasileiro, ele é muito solícito. A gente vê até com estrangeiros, né? Quando o estrangeiro vai pedir uma informação, o estrangeiro está perdido, a gente vê que o brasileiro, ele gosta de ajudar, né? Ele tem essa empatia diferente, né? Quando você vai viajar para outros países, não é a mesma receptividade que você tem. E é algo que você pode refletir. E se você conseguisse iniciar uma conversa com alguém, como seriam os seus relacionamentos e a sua vida? Você já parou para pensar nisso? Então é algo que você poderia dormir, encostar a sua cabecinha no travesseiro e pensar aí durante alguns dias. Beleza? Reflita sobre isso. Como que seria os seus relacionamentos e a sua vida? A 8ª estratégia é que você pode oferecer a alguém uma ajuda. Exatamente. Você pode ajudar alguém. Tá? Então imagine você atravessando a rua na faixa de pedestre
e ali tem uma senhora, você pode oferecer ajuda a essa pessoa, ou talvez você esteja no transporte coletivo, você pode ceder o seu lugar para alguém mais velho, ou senhora, por favor, sente aqui, então, o lugar aqui está reservado para a senhora, então, e as pessoas gostam de pessoas generosas, gentis, né? Então isso abre um caminho enorme. E se você perceber que alguém precisa de uma ajuda, está passando por uma necessidade e que você tem alguma habilidade que possa ajudar, então faça isso. Você vai ver como as coisas vão começar a caminhar diferente na sua vida. As coisas vão começar a ser mais fáceis. Você não vai ter tanta barreira na hora de iniciar uma conversa com alguém. Uma outra estratégia que você pode utilizar é compartilhar experiências ou sentimentos. Você também pode compartilhar opiniões com essa pessoa. Alberto, eu não tenho nenhuma experiência. Tem sim, meu amigo. Você tem alguma coisa que você pode contar a alguém. Eu posso, por exemplo, contar diversas experiências que eu tive, por exemplo, na polícia. Antes de ser psicólogo, eu fui policial. Então, eu tenho muitas experiências na polícia. Posso contar experiências de algumas viagens que eu fiz. Então, ou seja, todos nós temos experiência. Você pode contar qualquer experiência que você teve, tá? Não importa qual seja essa experiência ou situação. Por exemplo, posso contar uma vez que eu fui surfar em uma praia onde eu fiz uma trilha durante 1 hora para chegar na praia, né, andando com a prancha, e ainda eu consegui ver alguns golfinhos nadando, né, a gente surfando, e a gente viu alguns golfinhos, né, eu e os meus amigos que estavam surfando. Ou seja, não é uma experiência, né, que a gente tem todos os dias, mas é algo que você pode contar. Alberto, eu não tenho uma experiência como essa. Então, meu amigo, faça alguma coisa. Se você não fazer nada, então você não vai ter nada para contar, você não vai ter nenhuma experiência. Uma outra estratégia que você pode utilizar é fazer uma pergunta ou algum comentário para a pessoa. Bom, exemplo disso, você pode começar falando, você tem um cabelo muito bonito, eu gostaria de ter um cabelo como o seu. Você pode fazer um comentário como elogiar essa pessoa. Uma outra situação é que se você estiver em uma reunião, no escritório, no seu trabalho, você pode parafrasear o que a pessoa disse, né? Você pega aquilo que a pessoa disse e você pode falar em outras palavras. Você também pode dizer, gostei da sua ideia, concordo plenamente que deveríamos receber um aumento. Olha que coisa boa. A pessoa disse tudo, você foi lá, só confirmou, concordou. Então essa também é uma boa estratégia que você pode começar, né, para iniciar e puxar papo. Faça uma pergunta, né? Comece treinando hoje mesmo. E Alberto, que tipo de perguntas? Faça perguntas abertas. Pode perguntar como que foi o seu final de semana. É uma pergunta aberta. A pessoa pode dizer qualquer coisa que aconteceu no final de semana dela. Não faça perguntas fechadas, aquelas perguntas, você gosta de laranja? A pessoa vai só responder sim ou não e aí a conversa termina. Então, dê preferência para perguntas abertas, tá? Então, use e abuse dessas perguntas. E a nossa próxima estratégia, você pode procurar pontos em comuns com essa pessoa e não as diferenças. Procurar os pontos em comum é muito interessante porque pode criar vínculo, faz com que você se aproxime da pessoa, a pessoa já te olhe com os outros olhos. Então imagine, você está numa festa, você está conhecendo as pessoas ali pela primeira vez e você fica sabendo que a pessoa mora no mesmo bairro, na mesma cidade. Legal que você mora no meu bairro, você conhece o fulano de tal, e aí vocês começam a ver que tem muitas coisas em comum, muitas coisas semelhantes. O fulano de tal é meu amigo também. Nossa, e aí parece que vocês nunca tinham se visto, mas acabam se tornando como se fossem melhores amigos, tá? Uma outra situação também que pode acontecer,
você conhecer a pessoa, eu estudei na mesma escola, na mesma faculdade, você lembra do professor tal, o professor tal, assim e tal. Então isso abre portas e realmente fica mais fácil de você puxar uma conversa, iniciar, criar um vínculo, beleza? E eu quero te dar os parabéns porque você chegou na nossa 12ª estratégia e tenho certeza que vai fazer a diferença na sua vida. E você não encontra essa estratégia em livro algum. E muitas pessoas não fazem ideia que isso acontece. Então, essa estratégia você tem que conectar as causas e as habilidades sociais. O que isso quer dizer? Então, preste muita atenção no que eu vou falar. Eu tenho o costume de atender muitas pessoas e aí as pessoas dizem o seguinte: Alberto, eu tenho carta, eu posso dirigir um carro, só que eu não consigo dirigir. Eu fui lá na autoescola, fiz autoescola, eu fui no Detran, dependendo do lugar que você mora no Brasil. Então aqui chama Departamento de Trânsito. Tá? Então fui lá, tirei a CNH, consegui, só que eu não consigo dirigir no meu dia a dia. Então por que isso acontece? A princípio você treinou essa habilidade, foi lá, conseguiu tirar a carta, só que você não consegue dirigir porque tem algumas causas aí por trás que faz com que você não dirija. Tenha medo, tenha algum receio, você fica ansioso. Então também tem que ser investigado isso. Então, conectar as causas e as habilidades sociais vai ser importante, imprescindível, para que você continue puxando papo, iniciando e mantendo essa conversa por mais tempo. Então, essa é uma estratégia fantástica que você precisa saber e colocar em prática. E para explicar melhor isso, vamos dizer o seguinte: vamos imaginar uma árvore. Vamos fazer uma comparação com uma árvore. Então nós temos o fruto, o fruto da árvore, nós temos os galhos, as folhas e nós temos as raízes. O que seria, na verdade, o fruto, comparando com a ansiedade social? Então, quando a gente olha para uma árvore, o que a gente vê? Só a parte de cima, a gente vê o fruto, vê as folhas, vê o galho. O fruto representa o que? As consequências, os fatos. Aquilo que a gente vê na nossa vida: eu não consigo trabalhar, eu não consigo estudar, eu não consigo namorar, eu não consigo iniciar uma conversa com alguém, puxar papo. E os galhos, as folhas, o que eles representam? São os sintomas. Eu tenho muitos sintomas físicos, meu coração começa a acelerar, as mãos transpirar, tenho enjoo, náuseas, às vezes eu vomito, coração, eu começo a ter pontadas no meu coração, dor no peito. Então esses são os sintomas. Eu evito situações sociais. Esses são os sintomas representados pelo galho. E aí eu tenho que dizer algo: aonde que estão as causas? Então, para a pessoa comum, ela não consegue verificar que as causas elas estão aonde? Nas raízes, estão embaixo da terra. Se você não é um biólogo que tem grande intimidade com as plantas, você não vai saber isso. Então as causas estão aonde? Nas raízes. E as raízes representam a nossa parte física, a nossa parte espiritual, a nossa parte social, a nossa parte psicológica. Então, se você vê que essa planta, essa árvore não está dando fruto, o que você tem que fazer? Você tem que adubar a terra. Você tem que regar essa planta, adubar, fazer uma poda. Tá? Então tem que ter tudo um cuidado com essa planta para que ela dê os frutos. Tá? Então, mas da onde que as raízes vai ter esses nutrientes? É do solo. Então eu preciso nutrir esse solo. E aí teve uma vez que a minha esposa, a Denise, ela gosta muito de morango e ela resolveu comprar uns pezinhos de morango, uns pequenininhos. E ela pensou o seguinte: bom, eu vou comer morango fresco toda semana. E aí passaram 1 mês, 2 meses, 3 meses. Ela falou: bom, tá acontecendo alguma coisa de errado, Pé de morango não tá dando morango. E aí ela foi pesquisar que não era só comprar o morango que iria dar morango.
ela precisava fazer algo mais. O que seria esse algo mais? Nutrir esse pé de morango. Ela teria que colocar nutrientes no solo, então teria que podar, teria que limpar, teria que regar, ou seja, fazer uma série de coisas, ter um cuidado com essa planta para que ela desse fruto, desse morango. E eu só sei que depois que ela começou a colocar os nutrientes, adubar o morango, depois de 50 dias começou a dar morango. Olha que coisa boa, olha que beleza. Então, mas ela não sabia. E é a mesma coisa que as pessoas também não sabem. Não é só você treinar a habilidade social. Será que você teve algum trauma? Será que você teve alguma experiência negativa? O que aconteceu por detrás dessa situação social? Por que você não consegue iniciar e manter uma conversa com alguém? Então também nós temos que verificar as causas, conectar isso com as habilidades sociais. Senão vai ficar igual aquela pessoa que tirou a CNH, tudo certo, maravilha, tem a CNH, mas não consegue dirigir. E não é isso que eu quero para a sua vida. O meu objetivo é que você interaja com qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer situação, sem ficar ansioso. E é possível, né? Eu atingi essa meta e muitas outras pessoas estão atingindo essa meta. E para você que chegou até aqui, eu quero dar algumas dicas básicas que vão te ajudar na hora de você conversar com a pessoa. Primeiro, seja positivo. Afinal de contas, ninguém gosta de pessoas negativas. Que só reclama, eu não gostei disso, não dá certo, vai dar errado. Então, tenha uma atitude, uma posição mais positiva quando você estiver conversando com as pessoas. Segunda dica, seja direto, não fique enrolando, vai direto ao ponto, fale aquilo que você quer, aquilo que você deseja, não fica contando história. Tem pessoas que mudam até a voz. Sabe, chefinho, eu queria falar alguma coisa para você. Então, não faça isso. E tem pessoas que até na hora de fazer uma pergunta não conseguem, são muito prolixas. Ficam ali enrolando e não chega no ponto. Beleza? Bom, outra dica, use humor. Você pode... Alberto, eu não sou comediante, não sou humorista, tudo bem, né? Mas use um pouco do humor. Então você pode treinar isso. Uma outra dica, você pode utilizar frases iniciais curtas. Então, por exemplo, você pode chegar em um comércio. Quanto custa isso, fulano? Então você foi lá e em 3 palavras você fez uma pergunta. Não precisa contar uma história. Que eu ganhei isso da minha avó, e eu lembro, e aconteceu, e foi algo muito dolorido para mim, eu tenho umas lembranças. Não, nada disso, já vai e faça perguntas curtas. Quanto custa isso? Como que você se chama? Beleza? Uma outra dica, faça perguntas com final aberto. Eu falei isso nos minutos anteriores. Como que foi o seu final de semana? Me conte como é que foi a prova. Me fale como que foi a sua viagem. Então você está fazendo perguntas com final aberto. Uma outra dica, tenha objetivos alcançáveis. Então, imagine, você está indo comprar pão, está chegando na padaria, você fala, nossa, agora eu vou iniciar uma conversa com alguém e nós vamos nos tornar melhores amigos. Então, tem um objetivo alcançável, isso é muito raro de acontecer, você encontrar a pessoa pela primeira vez e se tornar melhor amigo. Ou, primeira vez que você conheceu a pessoa, vou ficar conversando durante 2 horas. Meu amigo, você tem que ser uma pessoa muito interessante, ou a pessoa tem que ser muito interessante. Então, estabeleça objetivos alcançáveis. Vou cumprimentar essa pessoa, vou fazer algumas perguntas. Bom, eu quero saber 3 coisas dessa pessoa. Então são coisas que você pode colocar e você pode alcançar. Uma outra dica, sorria e olhe para as pessoas. Como que seria você conversar com alguém olhando para o chão, né? Você está conversando com essa pessoa e a pessoa olhando para cima, olhando para o lado, olhando para o infinito. É muito difícil.
A conversação, ela exige esse contato de a gente olhar um para os outros, olhar no olho da pessoa, sorrir. Sorrir é um comportamento muito amistoso, então a gente tem mais facilidade de conversar, de dialogar com essa pessoa, diferente da pessoa estar com cara fechada, que a pessoa está com cara amarrada, né? Então, quem quer conversar com essa pessoa, né? Parece que a pessoa está te intimidando, te ameaçando. E uma outra dica é que você não intimide a outra pessoa, né? Não tenha um tom ameaçador, né? Com palavras no imperativo, né? Como se você estivesse dando ordem para a pessoa. Não, né? Tenha um início de conversa mais leve, mais tranquilo, as suas expressões faciais seja mais calma, né? Não com um olhar fixo, parece que você está tirando um raio-x da pessoa. E na próxima vez que você interagir com alguém, tente lembrar do que a gente conversou aqui. Você pode começar a treinar hoje mesmo. Escreva nos comentários se você gostou e também é uma forma de você treinar a sua habilidade. E se você está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos práticos que vão te ajudar a interagir com as pessoas e destravar a sua vida social. Te vejo no próximo vídeo. Até mais!